Meus irmãos, então, dando início à nossa aula, o autor aos Hebreus vai tratar de um tema que é Jesus, o Filho de Deus. E que ele nos ensina que, pelo fato do Filho de Deus ser Jesus, é que nós conseguimos herdar as coisas que nós herdamos. Então, se nós herdamos a vida eterna, se nós herdamos salvação, se nós herdamos bênçãos espirituais, se nós herdamos a terra dos novos céus e nova terra, se nós herdamos todas essas coisas, só é possível porque nós somos co-herdeiros com o Filho, porque o Filho é o verdadeiro herdeiro de todas essas coisas. Depois nós vimos que ele é o Filho de Deus e maior do que todos, porque ele é o Criador de todos. Ele fez o universo junto do Pai, e ele é o meio pelo qual o Pai criou todas as coisas. Então a Bíblia diz que ele é o Verbo que se fez carne, e quando o Pai, já a gente falou isso, mas quando o Pai dizia, era o próprio Jesus agindo, sendo mediador desde sempre entre Deus e a sua criação. Vamos ler a passagem de novo, pedir para o Caio colocar a passagem aí para os irmãos, mas quem quiser é melhor. Hebreus 1, versículo 2 a 4. A segunda parte do versículo 2, e diz assim: a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Então, se nós falamos que Jesus é o herdeiro de tudo, que ele fez o universo, hoje eu quero continuar a aula dizendo e destacando mais uma passagem aí que já começa no versículo 3, que é destacar que Jesus é o Filho de Deus e, portanto, ele é igual ao Pai. O versículo 3 começa assim, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. E a pergunta que eu faço aos irmãos é a seguinte: o que significa dizer que Jesus é a exata expressão do Pai? O que o autor aos Hebreus está destacando é que, assim como o Pai tem todos os seus atributos que a gente aprende lá na classe de princípios e a gente vê de vez em quando, Jesus tem os mesmos atributos. Entenda, se Deus é onisciente, onipotente, onipresente, onividente, Jesus também é. Se Deus pode fazer tudo, é o Todo-Poderoso, o Filho também é. O fato dele ser filho, e a gente vai falar disso mais para frente, a próxima aula, que toca no tema da geração eterna do Filho, e aí lá eu explico com mais calma. Só que o fato dele ser filho significa que ele é igual ao Pai. Assim como você pegar seu filho e fizer um DNA, vai sair lá, filho do fulano. Por que dá para saber que é filho do fulano? Porque o DNA do seu filho é igual ao seu, porque você comunicou o seu DNA para ele. Assim, Deus Pai é igual ao Filho, em poder, em atributos. Em tudo Jesus Cristo é igual ao Pai? Sim e não. No que tange a natureza divina dele, sim. E a gente vai falar por que isso é importante, porque Jesus é exatamente igual ao Pai na sua essência divina, de modo que ele é em si mesmo, então, o único meio pelo qual eu consigo conhecer exatamente a Deus. Por exemplo, o que Jesus é diferente do Pai? O Pai não tem natureza humana, Jesus tem. Mas no que tange a natureza divina de Jesus, é igual ao Pai. Isso significa que se eu conhecer bem a Jesus, logo eu conheço bem ao Pai. O Filho é importante porque quanto mais eu conheço do Filho, mais eu conheço de Deus Pai. Lembra?
a epístola aos Hebreus foi escrita, a gente chegou aqui, os irmãos decidiram que Paulo escreveu a epístola para a igreja em Jerusalém, para eles não voltarem ao judaísmo. E o que eles queriam voltando ao judaísmo? Conhecer mais do Pai. E o autor aos Hebreus está dizendo, olha, não adianta voltar a práticas antigas, a gente já falou isso sobre revelação, e aqui ele está meio que repetindo, falando, não adianta voltar para as práticas antigas, porque o Filho revela melhor. E ele já disse, e ele está construindo o argumento, e agora ele está dizendo, revela tão melhor que, olhando para o Filho, você de fato conhece ao Pai, porque ele é a exata expressão do ser de Deus. Então, Jesus tem a mesma glória do Pai, Jesus tem os mesmos atributos do Pai. Olha, quanto mais eu conheço de Jesus, mais eu consigo dizer que eu conheço de Deus e que eu conheço das obras de Deus, os atributos de Deus. Por isso que nós nunca veremos o Pai. Por que nós nunca veremos o Pai? Porque o Pai é Espírito, mas a gente não vai ver o Pai. Porque, eu estou no novo céu e nova terra, eu não vou ver o Pai. Não, porque você não virou super-homem no novo céu e nova terra. O corpo glorificado, você não é o super-homem. Você ainda é um homem, com limitações humanas, próprias de homem. Então você não consegue ver o vento, você não consegue ver Espírito, e o Pai é Espírito. Mas nós olharemos para o Filho, e a glória do Filho, e quando olharmos para o Filho, nós veremos o Pai. Isso é importante, meus irmãos, porque nós vemos uma sociedade que cria falsos deuses, e que cria falsos deuses ansiando por encontrar o Deus verdadeiro. Só que eles não entendem que o único modo de conhecer o Deus verdadeiro é em Cristo Jesus. Não tem como conhecer a Deus por outros caminhos. Não tem, o próprio Cristo diz isso. Olha, eu sou o reflexo do Pai. Quem conhece a mim, conhece ao Pai. Quem vê a mim, vê ao Pai. E assim nós veremos ao Pai, veremos o Filho e estaremos falando, eu vejo o Pai. Por quê? Porque o Filho é o perfeito revelador do Pai. Então, alguns cuidados que a gente precisa ter cuidado com isso aqui. Isso às vezes é natural, mas cuidado para não achar Jesus inferior ao Pai. Cuidado para não colocar uma hierarquia dentro da Trindade que não existe, e que a gente às vezes faz sem querer, às vezes por não entender muito bem, e entende, tem coisas que a gente não vai entender tudo, não tem como entender a doutrina da geração eterna do Filho perfeitamente, porque é inefável, tem certo momento que foge da nossa limitação humana. Então é muito mais fácil falar eu não sei, do que a gente começar a tentar criar conceitos que ferem a palavra de Deus. Então muitas das vezes nós colocamos uma hierarquia que não existe, de o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ou o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso não existe. Jesus não é em nada inferior. Por exemplo, algumas seitas colocam o Pai como um Deus supremo, o Filho como um Deus grande, mas um pouquinho menor, e aí tem os falsos deuses também que estão ali no meio do caminho. Então isso é um erro. Nós, em hipótese alguma, nós podemos considerar o Filho menor do que o Pai. O Filho não é criado pelo Pai, tá? Uma vez eu ouvi uma moça na igreja falando que o Filho era criado pelo Pai para tentar explicar a doutrina da geração eterna. A menina é crente, não estou duvidando que ela crê, mas o conhecimento é errado. E aí ela chegou numa conclusão errada. Por isso que eu digo, cuidado por considerar Jesus menor e de algum modo inferior ao Pai. Não, em tudo eles são iguais, em poder, em glória, em majestade e honra. Então a gente só consegue conhecer ao Pai porque Jesus é o Filho de Deus. Lembra da pergunta que eu fiz semana passada?
Por que é importante Jesus ser o Filho de Deus? E as importâncias de Jesus ser o Filho de Deus estão sendo apresentadas. Porque se nós herdamos alguma coisa é porque Ele é o Filho. Se nós fomos criados é porque Ele é o Filho. Se nós temos um mediador é porque Ele é o Filho. Se nós temos conhecimento de Deus é porque Ele é o Filho. Se Jesus não é o Filho de Deus, nós não conseguiríamos conhecer a Deus. Se Jesus não é o Filho de Deus, nós nunca conseguiríamos conhecer a Deus. Porque nós nem teríamos sido criados. E mesmo criados, nós não conheceríamos porque Ele é, e desde sempre foi, o revelador do Pai à criação. Tanto que o Pai não... Quem põe o que o Pai pensa numa ilustração, né? O Pai pensa lá... Quem tira do pensamento e coloca no papel e faz acontecer é Jesus Cristo. Então Ele sempre foi o revelador do Pai. Além disso, por ser filho, Ele também é sustentador. E na continuação do versículo aí nós vemos que Ele diz assim, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Jesus sustenta de modo contínuo o mundo e tudo o que acontece. A gente vê em Deus um Deus criador, um Deus provedor. E Deus é um Deus criador e Deus provedor. E é Cristo quem cria e sustenta. O Filho sustenta todo o mundo, colocando em prática aquilo que Deus quer, que o Pai quer que seja colocado através do Espírito Santo. E é interessante como Hebreus vai dizer que Ele sustenta pelo poder dEle. Então assim, Ele é o poderoso Deus por essência, que cuida e provê por si mesmo. Se a gente é dependente de várias coisas para viver, e eu acho engraçado que eu sigo o canal de ciência, eu acho engraçado como as pessoas ficam incrédulas como a vida na Terra, porque se você parar para tentar pensar isso do ponto de vista humano, é um acidente, porque assim, é a distância perfeita do Sol, um monte de coisa teria que acontecer, e eles dão 1 milhão de explicações para chegar na conclusão de que eles não sabem nada. Só que eles não vão admitir que não sabem nada, então eles ficam dando conclusão lá, atrás de conclusão. Mas a gente vê um planeta que funciona tão perfeito, como o nosso planeta funciona. Existem as consequências do pecado? Existem, mas a gente não pode deixar de ver que o Sol nasce do mesmo jeito. A chuva cai quando tem que cair. O homem faz com que a estiagem dure mais do que deveria por conta do seu pecado. Muitas vezes faz, porque trata mal o solo, porque faz ações pecaminosas. Mas o planeta funciona de um modo tão perfeito. Mas são as leis da física? São. Mas alguma coisa tem que ter segurado essas leis no lugar. E o que segura? O próprio Filho. Isso mostra que se você está aqui hoje respirando, e se o mundo está funcionando, se o mundo roda, o globo roda aí em volta do Sol, e as estrelas rodam, e tudo está funcionando no universo, se chove, se faz sol, se faz calor e depois chuva, tudo isso acontece porque o Filho tem mantido a sua palavra e com seu poder o universo. Então, quando a gente fala que Jesus é o Filho de Deus, nós muitas vezes limitamos Jesus ao quê? Ao Salvador do mundo. Está errado? Não, mas é pouco para o que Ele é. Ele, como Filho de Deus, é mais do que só o Salvador do mundo. Como Filho de Deus, Ele é o sustentador da sua vida e da vida de qualquer pessoa, de modo que qualquer pessoa, gostando ou não gostando, é inteiramente dependente do Filho de Deus. Querendo ou não querendo, rebelde ou não rebelde,
todos nós somos, e toda a criação é inteiramente dependente do Filho de Deus. Por isso que, mais uma vez, fugir do Filho de Deus nada mais é do que um retrocesso. Abandonar o Filho de Deus para velhas práticas é um retrocesso. Viver a vida longe do Filho de Deus nada mais é do que um retrocesso. Viver as nossas vidas longe da vontade e buscando o Filho de Deus não passa de perda de tempo e retrocesso. Porque é Ele e dele que nós dependemos, gostando ou não gostando, querendo ou não querendo, concordando ou não concordando. Jesus é o Filho de Deus e a gente herda todas as coisas. Ele é o Criador do universo, a exata expressão do Pai. A gente só conhece o Pai por Jesus, a gente só foi criado porque Ele é o Filho, a gente só está vivo porque Ele é o Filho. E a quinta expressão que o Hebreus diz é o que nós muitas vezes limitamos, que é: Ele é o Filho de Deus, por isso Ele é o Salvador do universo. Nós só temos salvação porque Ele é o Filho de Deus. E o versículo 3 diz assim: depois de ter feito a purificação dos pecados. Jesus fez em si mesmo a purificação dos nossos pecados, e Ele é o responsável por nos purificar e nos trazer pureza diante de Deus. E em Cristo agora nós já somos purificados e limpos de nossos pecados, mesmo pecadores. Dá para entender isso? Você é pecador. Você não deixou de pecar. Você não deixou de ser pecador. Mas o que te torna puro diante de Deus é o Filho de Deus. Deus agora não te cobra segundo as tuas obras, mas Ele te cobra agora segundo as obras daquele que te purifica. Então nós somos purificados pelo Filho, mesmo pecadores, e continuando em pecado. Então todos os nossos pecados já foram purificados por Cristo. E aqueles que eu cometerei ainda, também já foram purificados por Cristo. Como eu falei, a gente não faz boas obras. Falei numa quarta-feira isso aqui, eu acho. A gente não faz boas obras para negociar com Deus. A gente não faz as obras de Cristo para negociar com Deus ou para garantir a salvação. Isso já está garantido. A gente faz as obras de Cristo porque a gente agora é igual a Cristo. Eu não vivo igual a Cristo para alcançar as benesses de Cristo. Eu vivo igual a Cristo porque eu sou um com Cristo. E se eu sou um com Jesus, eu vivo igual a Jesus como consequência disso. Ah, mas eu não vivo igual a Jesus. Isso mostra que talvez você não seja um com Jesus. Por isso que Paulo vai condenar o pensamento daqueles que dizem assim: se a salvação é pela graça, então vivamos de qualquer jeito, em Romanos. Porque não é possível isso. Se nós fomos salvos e unidos a Cristo, agora a nossa natureza é redimida, purificada, e nós agora estamos buscando ser igual a Jesus, é consequência que a minha vida vai ser buscar ser mais parecido com Jesus. Então a gente faz boas obras porque a gente é purificado, e a gente vive uma vida de pureza porque a gente é purificado, porque a gente é salvo, redimido pelo Filho de Deus. Isso nos traz uma lição importante, que o único que pode purificar de pecados é Jesus. Ah, mas fulano é bom, cicrano é legal, beltrano é gente fina. Não pode ir para o inferno um cara tão legal da minha família. Ele ainda vai prestar conta diante do Pai. E ele é pecador. O que nos diferencia das pessoas ímpias é porque nós também somos pecadores, nós também estamos sujeitos ao erro, mas nós fomos purificados pelo Filho. Então não foi você que foi atrás do Filho e falou assim: filho, eu sou bom aqui, por favor, me dá uma luz e me ajuda. Foi o Filho, por amor,
um dos escolhidos do Pai lá, segundo o propósito do Pai. O Filho veio por amor e o Espírito Santo aplicou essa purificação na sua vida porque Ele quis purificar. Ah, mas a pessoa está buscando essa purificação de Cristo. Significa o quê? Que talvez Cristo já tenha purificado o coração dela e ela está buscando a conversão. Lembra o que eu falo? Regeneração é diferente de conversão. Regeneração é quando o Espírito Santo muda o seu coração. Mas às vezes até você ter ciência disso pode demorar um tempo. Eu cito o caso de João Batista, os irmãos. João Batista no ventre de Isabel, quando encontra Maria, lá, todo eufórico. E a Bíblia diz que ele era um homem de Deus, profeta de Deus, conhecedor de Deus, mas que se converte a Cristo só depois do batismo de Jesus. E João vai dizer assim: eu não conhecia ele, eu não conhecia esse Cristo, eu só conheci depois que ele foi batizado, que o Espírito Santo mostrou, Deus mostrou o Espírito Santo descendo sobre a vida dele, e eu vi que ele era o Messias. E depois ele volta a perguntar na prisão lá se ele era aquele a quem nós esperamos. E aí Jesus responde: olha, vocês estão vendo o que eu estou fazendo? Responde lá. E aí João Batista então faz a profissão de fé dele: olha, importa que ele cresça e que eu diminua. Então, João Batista já era regenerado, já tinha o coração transformado, mas ainda não tinha ciência da conversão, ainda não tinha sido convertido a Cristo. Por isso que nós vemos pessoas buscando a Deus, e nós muitas vezes temos essa falsa sensação de que é a pessoa que vai até Cristo, quando na realidade a pessoa já foi alcançada por Cristo. Então, purificada de seus pecados através da obra do Espírito Santo, ela vai buscar viver igual a Jesus. E o primeiro passo é se converter de seus maus caminhos, se arrepender de seus pecados e ter fé no Filho de Deus como Senhor e Salvador. Então, só Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo purifica. E a purificação só acontece porque Jesus é o Filho de Deus. Se Jesus é o primo de Deus, não ia adiantar nada. Jesus é o Filho de Deus e por isso que a purificação vale para nós. Então, a pureza em si está em Cristo ou no Filho. Por isso, para ser mais puro, eu preciso ser mais parecido com Ele. E por isso que santidade não envolve simplesmente fazer ou não fazer. E nós muitas vezes somos legalistas no que tange a santidade. De olha, fulano bebe, é in. Fulano fuma, é in. Fulano parou de fumar, aí é crente de verdade. Quando na realidade a pessoa pode ir lá no Alcoólicos Anônimos, tratar com, sei lá, com qualquer coisa, um chiclete antitabagismo, muda comportamento. Santidade não tem a ver só com comportamento. Comportamento é consequência de um coração purificado. Só que para purificar coração, a pessoa precisa ser mais parecida com Jesus. Então, quanto mais parecida com Cristo, mais obras de Cristo ela fará. Não significa que em algum momento ela peca, todo mundo peca, mas significa que quando peca, se arrepende e busca ser igual a Cristo novamente. O pecado não é rotina, o pecado são tropeços de uma busca em ser mais parecido com Cristo. A rotina é ser mais parecido com o Filho de Deus. Para a gente encerrar a aula hoje, mais 2 tópicos que são mais rápidos mesmo. Primeira é que Jesus é o Filho de Deus, por isso Ele é o Rei do universo. A Bíblia diz, aí no final do versículo 3, o seguinte: assentou-se à direita da majestade nas alturas, de modo que Jesus está junto do Pai, reinando sobre tudo e todos. Ele é o Rei. Jesus é o Rei das nossas vidas, e por isso nós devemos viver por Ele e para Ele. Isso nos traz segurança quando, por exemplo, a gente vive a nossa vida entendendo que o nosso Rei reina sobre tudo e todos.
porque não há o que temer. Se o nosso rei é o rei do universo, e é o todo-poderoso sobre o universo, por que temer? Vou pegar o exemplo lá dos senhores feudais. Se o senhor feudal era extremamente poderoso, tinha todos os, pensa, um senhor feudal que tem todos os cavaleiros do planeta Terra, os mais poderosos do planeta Terra, tem todas as riquezas, tem tudo para fazer e te proteger. O que você, como camponês, faria? Se protegeria nele e viveria a sua vida seguro de que nada aconteceria sem autorização do rei, porque o rei tem poder para tudo. Assim, a gente também precisa entender que o nosso rei é o rei do universo e que a sua vida é regida pelo rei do universo, assim como o mundo é regido pelo rei do universo. E você, não vai acontecer nada com você que não seja da vontade do rei do universo, porque se o rei do universo quiser que não aconteça, ele tem poder suficiente para não acontecer. É só ele falar, não aconteça, não acontece. Então, a gente precisa aprender a, quando orar, por exemplo, orar com confiança. E Hebreus vai dizer mais para frente, com ousadia. No sentido, olha, ore, porque Ele do trono sabe o que você passa. E Ele sabe te dar a resposta perfeita no tempo perfeito. Porque Ele é o Rei poderoso, que pode dar a resposta que quiser e que você precisar, no tempo que você precisar. Ou no tempo oportuno, como Ele chama. Então, Hebreus 4, 14 a 16, a gente vai tratar isso. Mais para frente a gente trata com mais calma depois. Mas, entenda, Ele é o Filho, Ele é o Rei. E por ser Filho, Ele governa tudo e todos. E nós reinaremos com Ele por toda a eternidade. E por fim, Jesus é superior, o Filho é superior aos anjos, que é já adentrando aqui a transição do Filho de Deus para tratar da superioridade dos anjos, que nós veremos semana que vem, quando ele diz aí no versículo 4, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Tendo se tornado também pode ser traduzido, ou deve ser traduzido como sendo maior. Então uma tradução é sendo maior e tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. O Filho é maior e melhor do que qualquer anjo. O Filho é mais poderoso do que qualquer anjo. Os anjos estão sujeitos ao Filho. Isso significa que até os anjos caídos são menores do que o Filho, menos poderosos do que o Filho e sujeitos ao Filho. Eu acho engraçado o crente com medo de demônio. Eu sei que a gente às vezes tem medo. Eu não vou proibir ninguém de ter medo de nada, tá? Mas eu acho engraçado mesmo assim, porque o poder não é seu, é dele. E ele diz que ele é maior do que os demônios, mais poderoso do que os demônios, e que todos estão sujeitos a ele. Aí a gente olha para Apocalipse e fala, meu Deus, Satanás vai voltar, vai acabar. Calma, coração, já perdeu, já foi derrotado na cruz do Calvário. Eu acho engraçado porque se os irmãos perceberem o tratamento que Jesus dava aos demônios, era maravilhoso. O demônio já queria professar que era o Filho de Deus aparecendo, e ele já, cala a boca, fica quieto, não é para falar, vai-te embora. E sabe, os demônios faziam o quê? Muito obrigado e até a próxima. Não precisa ter medo. Ele já venceu por nós. Ele já é superior a qualquer anjo. Porque os anjos, calma, os anjos cuidam da sua vida porque obedecem ao Filho de Deus. O Salmo 91 diz que Deus coloca a legião de anjos para nos cuidar. E esses anjos super poderosos eles fazem porque eles obedecem ao general deles,
que é o Filho de Deus. Então, a obra de Jesus só o exaltou ainda mais, exultando em receber o nome sobre todo nome, e continua assim até hoje. Então, o que significa ter o nome sobre todo nome? Ninguém é melhor do que Jesus, ninguém é maior do que Jesus, ninguém é mais poderoso do que Jesus, ninguém é mais digno do que Jesus, ninguém chega aos pés de Jesus Cristo. Sabe quando, não sei se já passou por essa experiência de tomar carteirada ao vivo? Então você vai lá falar alguma coisa, o sujeito vira e, opa, mas eu sou tal coisa. Aí você simplesmente fala assim, muito obrigado e até a próxima, pessoal, e vai embora, porque não tem o que você fazer. Esse é Jesus. Ninguém chega nele e fala assim, não existe essa possibilidade. Ninguém é maior do que ele. Se os demônios quiserem fazer coisa, não tem conversa. Não tem conversa. Eu acho engraçado que a gente tem um medo que não deveria existir. Eu gosto da história de Jó. A história de Jó, a gente sempre foca no que o demônio fez contra Jó. E a gente fica no que o demônio pode fazer contra os crentes. Mas a gente esquece que demônio obedecia a ordens de Deus. Que Deus falou, olha, você vai e toca, mas você não vai fazer isso. O demônio, Satanás fez? Eu não vi fazendo. A Bíblia diz que ele não fez. Ele fez exatamente o que Deus queria que ele fizesse, para provar o coração de Jó. E no final da história, Jó aparecer e falar assim, Senhor, eu te conhecia pouco. Com outras palavras ele diz isso, mas agora eu conheço o Senhor. Então, não precisa ter medo do que já foi vencido, do que não tem autoridade maior do que Jesus, porque ele é maior do que o mundo, ele é maior do que qualquer rei, ele é maior do que qualquer principado, do que qualquer potestade. Ele é um nome, ele tem um nome sobre todo nome. Então, mais do que confiar em anjos, como era praxe do povo judeu pós-exílico, então por que o autor aos Hebreus, eu vou tratar essa questão mais profundamente semana que vem, tá? Mas por que o autor aos Hebreus vai gastar tinta e pergaminho para falar de anjo e da superioridade de Jesus sobre os anjos? Porque o povo judeu pós-exílico, ele tem uma cultura de adoração a anjos. E eles começam a colocar muito misticismo na presença de anjos. Então eles vão dizer que anjos eram quem revelava a Deus, eram os anjos que traziam a palavra de Deus, até porque eles viveram um período dos 400 anos de silêncio. Então eles vão começar a querer caçar coisa. Foram para a Babilônia, influenciados pela religião pagã babilônica, cheia de misticismo. Dos medo-persas depois, cheio de misticismo. E eles começam a trazer misticismo para dentro do judaísmo. Tanto que surge uma corrente dentro do judaísmo chamada dos zelosos, ou melhor, do grupo zeloso pela lei, que depois descamba ali nos fariseus, que é a galera que quer voltar para as escrituras, só que aí eles se perdem no legalismo deles. Por isso que o autor aos Hebreus é tão enfático dizendo, o Filho é maior do que qualquer anjo. E tem muita gente, meus irmãos, que fica vendo revistinha de horóscopo para ver número e ver qual é o anjo do dia. Para ver, hoje é dia do santo, tem um anjo lá que é o mesmo anjo toda vez quase. Eu esqueci o nome do raio do anjo. E que em lugar nenhum aparece o nome desse anjo, então eu não sei de onde eles tiram o nome dos anjos. Enfim, aí criam os cardeais dos arcanjos, quando o arcanjo é um anjo só, por isso que é arcanjo, é o principal dos anjos. Aí cria os 50 arcanjos, que não existe também, só tem um arcanjo que é Miguel. Mas é um anjo lá que eles criaram. Mas tem gente que se apega a essas coisas.